É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a palavra de Deus, Santo Evangelho, feliz Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo para você. É uma alegria estar me encontrando com você aqui, no início dessa semana. E dividir esse pão de palavra, esse pão da Eucaristia que se faz presente na palavra de Deus, que hoje nós recebemos por meio da liturgia. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de partilhar com você a palavra de Deus. Hoje, como você sabe, eu estou ainda aqui no nordeste da Itália, na cidade de Oderzo. Daqui a pouco, né, no início da tarde, metade da tarde, eu retorno para Roma e lá a gente continua esse trabalho nosso, esse estudo, essa pesquisa que a gente está fazendo por aqui. Gente, vamos aprofundar o sentido, não é, desse tempo que a gente está vivendo. Agora a gente vai viver esses dias da chamada oitava da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A oitava, quando quem toca um instrumento faz um teclado, uma oitava é aquela mesma nota que vai ser repetida no início da outra escala, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Aí sobe a escala. Então é aquela mesma nota. É o dó com oitava, se você com sétima, não é? Que é o dó que já vai começar lá na outra escala. Ou seja, a oitava é o tom mais elevado, o tom que vai subindo. Então, celebrar uma oitava é quase como que dizer para a gente que é um momento de elevação do olhar da gente. É o olhar que vai se elevando. Mas dizer que o olhar vai se elevando significa dizer também uma outra coisa. É dizer que o olhar vai se aprofundando. Por exemplo, quando a gente diz que o navio está em alto mar, em alto mar, no alto, não é que o navio está quase voando, não, né? Significa que o navio está num mar que é muito profundo, tem muita profundidade. Então, o alto mar significa dizer que você está num lugar do mar onde tem muita profundidade. Portanto, dizer que uma oitava é que você ganha uma certa altura, cresce na altura, significa dizer que você cresce na compreensão, na profundidade da compreensão do mistério celebrado. E por isso o olhar fica mais amplo, você vê mais, você enxerga mais, o horizonte se abre diante de você. Como o navio que está em alto mar, não tem nada diante dele, a não ser mar. Não é? Então tudo está aberto diante dele, aquele mar imenso. Assim também o mistério da Páscoa, ele é celebrado por 8 dias, como num dia só. Por 8 dias a gente vai repetir dizendo que hoje o Senhor ressuscitou. Celebramos esse dia em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou no seu verdadeiro corpo. A gente conhece o fenômeno do sol da meia-noite, né? A geografia fala disso, essas áreas boreais, onde o sol, quando se põe, já é por volta da meia-noite, e é aquela coisinha muito rápida e o dia já nasceu de novo. Quem vive aqui, por exemplo, no norte da Europa, conhece esse fenômeno na época do verão, por exemplo. 4 horas da manhã, 3 e pouca da manhã, para dar 4 da manhã, o sol já está nascendo. E quando o sol vai se pôr, já é lá pelas 10h30, 11 horas da noite. Então, o tempo que a gente realmente tem de escuridão é muito breve, é muito pequeno. Ora, a Terra, então, pelo giro que ela faz, nos fala desse tipo de realidade que praticamente o sol não se põe, né? Se estende muita luz, muita luz. Então, a oitava, né, do Natal, a oitava da Páscoa, é como se fosse isso, né? É um dia que se prolonga, como se praticamente por 8 dias o sol não se põe. E é sempre esse hoje da Páscoa, né, que vai se expandindo e vai iluminando a nossa existência. Então, de ontem até o próximo domingo, a gente está vivendo a chamada oitava da Páscoa. Ou seja, é ainda o dia de Páscoa se prolongando. Mas eu já disse a você
que isso acontece na liturgia para a gente entender o que realmente se dá no mistério da vida. Porque o mistério da Páscoa de Jesus, que começou naquele dia em Jerusalém, que Jesus ressuscitou dos mortos, isso não encerrou, não. Isso continua. A Páscoa está continuando na sua e na minha vida. A gente vai tomando consciência. Eu disse que a Páscoa está em expansão. E assim como a Páscoa, o mistério da Páscoa está em expansão, ele está crescendo, assim também vai crescendo a nossa compreensão da Páscoa. É como quando uma mulher fica grávida, não é? Que ela fecunda e a criança começa a crescer. E a barriga dela, que estava ali coladinha, parecia que não tinha espaço para canto nenhum, o menino, na medida que ele vai crescendo, ele vai criando espaço para a sua presença, ele vai dilatando os espaços para cabê-lo ali. Então a mesma coisa com esse mistério da Páscoa, que entra dentro da vida da gente e ele vai criando, esse mistério vai criando espaço para ele na nossa existência, a gente vai adaptando a sua presença dentro de nós e vai dilatando o nosso ser a proporções pascais. Eu estava meditando hoje de manhã com o pessoal, dizendo o seguinte, que a igreja pede ao padre para quando ele vai preparar o Círio Pascal, aquela vela imensa, né, que a gente prepara na noite de Páscoa, diz que o padre com um estilete, ele deve traçar o sinal da cruz. Hoje em dia nem todo mundo tem, se eu colocar um estilete na minha mão para fazer a cruz, para escrever o que eu tenho que escrever ali, não vai sair nada. Então isso tudo já vem preparado e mais ou menos a gente faz uma espécie de composição, né? Passa por cima dos símbolos que já estão ali escritos, inseridos, não é? Porque os círios são artisticamente preparados. Então, mas com o estilete o padre põe a cruz no Círio Pascal, põe a letra alfa, a letra ômega, os algarismos do ano, etc. Estilete, na língua francesa, por exemplo, deu uma palavra stylo a bille, caneta esferográfica. Então, o estilete era também uma forma de fazer incisão, de fazer escrita, não é? Porque na medida que o padre vai com o estilete fazendo a cruz e está escrevendo as letras ali. Então, o estilete é uma coisa para fazer escrita. Mas a palavra estilete gerou também a palavra estilo, não é? Que tem um estilo, uma marca. Não é? Quando você usa uma roupa da marca tal, ou seja, você tem o estilo, tem o corte daquela roupa, né? Roupa de grife, né? Que você diz assim, cai bem no corpo. Ah, não, mas a gente veste bem quando usa a marca A, B, C, D, F, G, H, assim em diante. Então, quando a gente fala da Páscoa e pensa nesse estilete, está dizendo assim que a gente deve adquirir na vida o estilo pascal, o estilo da Páscoa, o modo de ser de Jesus ressuscitado. Então, é como que sendo uma caneta, como dizem os franceses, estilou. Então, a Páscoa é escrita em nós. E é inscrita em nós, como se faz uma incisão. O padre com estilete faz a incisão da cruz no círio, dos algarismos no círio. Então, a Páscoa é inscrita, escrita dentro da gente, para que a vida da gente seja marcada com a Páscoa de Jesus. Tem o estilo, a forma, o jeito de Jesus. Na tarde de ontem, foi colocado na missa o Evangelho de Lucas, o capítulo 24, diz que quando Jesus entrou na casa de Cleopa e do outro discípulo, que o nome não aparece, quando ele entrou na casa, que ele partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Conheceram Jesus por quê? Por causa do estilo de Jesus, quase quer dizer, pelo modo com o qual ele partiu o pão. Então há um jeito de ser de Jesus que é dado a você e a mim pelo mistério da Páscoa e da ressurreição, que na medida que a gente vai deixando que essa Páscoa dilate dentro da gente, né, tem essa dilatação e expansão da Páscoa em nós, e a compreensão da gente vai crescendo também, esse estilo de Jesus passa a ser o nosso estilo. É impresso dentro de nós o mistério da Páscoa de Cristo, é gravado na gente. E a gente passa a ter essa forma de Jesus, a forma de Cristo na vida da gente. Então é isso que acontece.
Hoje, então, portanto, a segunda-feira dentro dessa oitava da Páscoa. Então, os cristãos também, que se você diz assim, oitava, então que é de uma segunda a outra, então se você conta de uma segunda a outra, são 8 dias. Então, Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, não é? E contando 8 dias, não é? Será um outro domingo, que hoje a gente chama de domingo, que eles simplesmente diziam o primeiro dia da semana. Então, os cristãos passaram a chamar aquele dia não mais de primeiro dia, mas de oitavo dia. O domingo, portanto, é octava dias, o oitavo dia. Aqui tem um simbolismo muito forte também, porque no mundo antigo, o número 4 é um número que fala das realidades terrestres. Eu já disse isso a vocês muitas vezes, né? 4 são os pontos cardeais, 4 são as fases da lua, 4 são as estações do ano, 4 são os elementos que se retinham como originários do mundo: o fogo, o ar, a água, a terra, esses 4 elementos. Então, o número 4 é o símbolo da humanidade, da terra, do mundo. Dizer que a gente agora entra no oitavo dia é como que dizer assim, 4 mais 4, 8. Portanto, o mundo ganha novas dimensões a partir da Páscoa. O oitavo dia significa dizer que o mundo foi recriado na Páscoa de Jesus. A Páscoa de Jesus é a nova luz a partir da qual o mundo começa a ser recriado. É por isso que na igreja antiga, muitos batistérios vão ter uma forma octogonal, vai ter 8 lados. Em vez de ser uma casa de 4 paredes, normal, um batistério vai ter 8 paredes, 8 lados. Para dizer isso, que é o estilo novo, é a vida nova, é a vida segundo as bem-aventuranças, porque de acordo com Mateus, as bem-aventuranças são 8. A gente é mergulhado em Jesus para ter um estilo novo, uma vida nova, a gente é recriado para um novo modo de ser, para uma nova maneira de enxergar as coisas. Onde todo mundo diz que é maldito quem chora, e a gente vai dizer bem-aventurado quem chora, porque vai ser consolado. Todo mundo diz, bendito é quem é rico, tem muito dinheiro, tem uma conta aí gorda, e a gente vai dizer bem-aventurados os pobres em espírito, porque sabe o que é partilhar e sabe que tudo é recebido de Deus. Então o mundo que é colocado às avessas, né? Na Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo é recriado, tudo é refeito a partir de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a gente entra nesse mistério, nessa beleza, nesse estilo de Jesus. Bom, entrando nesse estilo de Jesus, né, a gente vai ter tempo para ir de vez em quando voltar a esses mesmos argumentos, essas mesmas coisas e aprofundando. Aqui a gente vai fazendo como faz para comer castanha, né? Castanha você não pode jogar na boca e dar 2 mastigadas e acabou, não. Castanha precisa mastigar bem, não é para tirar todo o gostinho dela. Tem 50 dias para ir aprofundando a beleza da Páscoa. Vamos fazer com calma. Então para hoje tá bom, viu? Agora vamos olhar para o texto, que a liturgia hoje não dá. Já fiz um pouco de lexio litúrgica, uma espécie de catequese mistagógica daquilo que a gente fez na liturgia, olhando para o Sírio Pascal, etc. E o estilete que o padre usou para fazer, para imprimir ali as marcas do Sírio Pascal. Agora a gente faz uma outra passagem. Olhamos para a passagem bíblica que a liturgia nos dá hoje, é o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos de 8 a 15. E aí eu parto do meu lugar concreto. Aqui na Itália, nós vivemos uma cultura muito marcada por essa presença da igreja, né? E hoje aqui é feriado na Itália. Estou aqui com a Odalé, que está aí na Suíça. Odalé, aí para vocês na Suíça é feriado hoje, na Alemanha é. A Alemanha hoje não se trabalha. É dia santo na sexta e hoje também. Já aqui na Itália, a sexta-feira da Paixão é dia normal de trabalho, mas a segunda-feira de Pasquetta, chamada, né, esse dia da oitava, aí na Suíça também é feriado. Muito bem, eu acho que na França também é feriado hoje. Em vários lugares da Europa conserva ainda a segunda-feira como dia em que não se trabalha, é dia livre para as pessoas ainda irem para a igreja, rezarem, meditarem sobre a Páscoa de Jesus.
E é chamado essa segunda-feira de segunda-feira do anjo. Segunda-feira do anjo. A palavra anjo em grego se diz angelos. Angelos. Angelos significa anjo. E a gente, quando pensa em anjo, pensa logo num ser alado, né, com as asas, etc. Mas e a asa no anjo é para falar da capacidade de ser rápido, de ser ágil, de passar de um espaço para outro, não é? Que está fora de todos os limites que o mundo físico pode ter sobre ele. Mas a palavra anjo, vai dizer a doutrina da igreja, não é nome de um ser. Esses seres espirituais criados por Deus não são anjos. A gente diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então o anjo, como nós acreditamos, como criatura de Deus, é um ser invisível, mas não está dizendo o nome da sua natureza. Anjo não é nome de uma natureza, como homem é nome de uma natureza, como que é um animal racional. Não é como quando eu digo papagaio, eu estou falando o nome de uma espécie de natureza animal muito concreta. Não, anjo é uma palavra que significa mensageiro. Significa que estes seres espirituais são criados como mensageiros. Então, em si só, a palavra anjo significa mensageiro. Alguém que leva uma mensagem. Portanto, a liturgia no dia de hoje quer dizer o seguinte: que você, que eu, nós somos mensageiras e mensageiros da ressurreição. Nós somos anjos de ressurreição. Maria Madalena e as outras mulheres são os anjos da ressurreição. Elas receberam, é verdade, a notícia dada por um anjo, esse ser espiritual, mas depois são elas que se transformam em anjo. No contato com esse ser espiritual angélico, elas também se tornam humanamente mensageiras e mensageiros. É quando você pega um ímã e coloca um pedaço de metal em cima do ímã, depois de um certo tempo, o que é que vai acontecer com aquele pedaço de metal que você colocou encostado no ímã? Ele fica imantado, ele fica magnetizado. Aí, se você pega aquele pedaço de ferro e passa em cima de uma agulha, a agulha vem e vai colar no ferro. Se aquele ferro não tivesse sido colado num ímã antes, ele não ficava magnetizado, ele não pega. Pega uma faca e passa em cima de uma agulha, não acontece nada. Se você pegar a faca ou a tesoura e colar em cima do ímã por alguns minutos, o que é que vai acontecer? Você vai pegar a faca, vai passar e ela vai pegar o alfinete, a agulha, etc. Porque isso está magnetizado. Então, aquelas mulheres em contato com o anjo que lhes dá a notícia de que Jesus ressuscitou, digamos assim, elas ficam angelizadas. Elas ficam magnetizadas com esse magnetismo da notícia da ressurreição. Elas ficam eufóricas, elas partem para anunciar que Jesus ressuscitou. Então o texto do Evangelho de hoje diz, né? As mulheres partiram depressa do sepulcro, quando recebem a notícia de que Jesus tinha ressuscitado. Elas estavam com medo, mas com grande alegria. Medo e alegria, essa mistura dentro dela. Elas estavam com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. Dar a notícia aos discípulos, o verbo grego é o verbo apangelo, angelo, que vem angelos, a palavra está aí dentro, também evangelho, é o angelion, aí tudo está dentro dessa palavra que tem essa raiz comum. Então essas mulheres se tornam mensageiras de uma boa notícia, elas vão dar essa notícia a quem? Aos discípulos, elas vão falar para a igreja. Então, na medida também que elas são mandadas, elas são apóstolos. Apostelo significa mandar, enviar, expedir. Elas são mandadas para dar esse anúncio. Elas se comportam como evangelistas, como apóstolas, como mensageiras para dar notícia aos discípulos. Agora, o que é que aconteceu? É que elas tinham visto o anjo e elas vão correndo e, de repente, Jesus vem ao encontro dela. Gente, ninguém pode ser anunciador do Evangelho de Cristo se não for visitado por Jesus. Se não faz um encontro pessoal com Jesus, se Jesus não é alguém que realmente é vivo para a gente, então a gente vai falar de coisas de que a gente não sabe, de que não tem uma intimidade, uma vivência para transmitir. Aí Jesus chega para elas e diz, alegrai-vos. Lembra que o quarto domingo da quaresma a gente viveu o quarto domingo, o domingo da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Essas mulheres vão aí para dar essa notícia de alegria.
Elas se aproximam de Jesus e se prostram diante de Jesus, abraçando seus pés. Essas mulheres, elas foram para o sepulcro levando perfumes, levando ungüentos para o corpo de Jesus. Quando Jesus nasceu, vieram os magos do Oriente trazendo ouro, incenso e mirra, trazendo perfume, não é, para o menino. E quando eles chegaram diante do menino, foi o que eles fizeram, também se adoraram. Aqui essas mulheres repetem esse mesmo gesto dos magos. Eu não sei se elas esqueceram o perfume lá dentro do sepulcro, se elas voltaram com os vasos de perfume na mão. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu só sei que agora ali, quando elas encontram Jesus, diz o Evangelho, elas se prostram, repete o mesmo gesto daqueles magos, e também que será o gesto dos pastores diante de Jesus, mas diz que elas abraçaram os pés de Jesus. O profeta Isaías diz: como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Belos esses pés. Porém, agora esses pés de Jesus são pés que foram traspassados pelo cravo. Olha o estilo da Páscoa. São pés que foram perfurados. Os pés de alguém que foi perfurado porque é condenado à morte como um criminoso. Essas mulheres se encontram e agarram nos pés de um que foi crucificado. Então esse encontro com os pés feridos de Jesus, com a dor de Jesus, que foi agora reelaborada, transfigurada. Meu padre com estilete coloca a cruz no Círio Pascal. É a marca da cruz, é a cruz que não passa na vida da gente sem deixar marca. É a cruz que não passa na vida da gente sem deixar fruto, sem deixar o seu estilo. Portanto, o nosso estilo é esse estilo de quem integra as suas chagas e as suas feridas com esse anúncio de ressurreição. E agora que elas estão ali com os pés de Jesus abraçados, Jesus diz para elas: não tenham medo. O estilo do ressuscitado é esse. Você está ali abraçado com essas feridas, mas você não precisa ter medo, não. Suas feridas estão aqui, mas o ressuscitado está dizendo para nós: não tenha medo. E o que é que Jesus faz? Propõe para elas para perderem o medo, diz para ela: ide anunciar aos meus irmãos. Esse ide é o que? Um envio. Eu disse a vocês que o verbo apostelo significa enviar, mandar. Elas são apóstolas. Se é verdade que tem os 12 apóstolos, tem também estas apóstolas, como Maria Madalena e essas outras mulheres que são mandadas. São mandadas para anunciar aos discípulos que Jesus ressuscitou. Elas agora são testemunhas, elas viram as feridas dos pés de Jesus. Elas se abaixaram até a terra, não é? Para encontrar-se com esses pés do Senhor, o seu Mestre. Ficar aos pés de alguém, não é? É o estilo de sentar-se aos pés de alguém, se torna discípulo. Essas mulheres, elas não se sentam simplesmente para serem discípulas que estão ali ouvindo, mas elas se prostram porque são adoradoras. Jesus é o mestre, mas é o mestre que é adorado, a sua mensagem. Quem quer se tornar, portanto, discípula de Jesus, ou melhor, anunciador da Páscoa de Jesus, deve ser capaz de abraçar as suas feridas, de abraçar a sua cruz, de abraçar a sua dor. Tem o afeto que é necessário. É preciso se envolver amorosamente com Jesus para poder ser anunciador da sua ressurreição. E o adorar, ou seja, é um encontro com Jesus, não um encontro cerebral, não é aquele encontro de quem sabe todas as coisas porque lemos no livro, descobrimos na teologia, mas é fruto de adoração. É fruto de render-se diante dele, de entregar a sua vida para ele, de escutá-lo como Senhor da sua própria vida e da sua própria história. E olha o que é que Jesus manda elas dizerem: ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. A Galileia é o lugar de onde eles vieram. Então a gente tem que não ter medo do lugar da origem da gente. A coragem de voltar para casa, de voltar para o cotidiano. Ah, foi bom, não é? Celebramos a sexta, a quinta-feira, a sexta, o sábado santo. Mas hoje é dia de voltar para o batente. É dia de voltar para o cotidiano. O primeiro dia da semana, no qual Jesus apareceu como ressuscitado, não era dia de feriado, não. Era o dia normal de trabalho. Essas mulheres estavam aí num dia que era um dia normal de ir para o trabalho. E num dia normal de trabalho, elas se levantaram muito cedo para se encontrar com o Senhor. O estilo da ressurreição é saber
cavar tempo muito cedo para poder abraçar os pés de Jesus, para ouvir a palavra de Jesus. Então, você está tendo tempo para Jesus, a sua agenda cabe espaço para se encontrar com o ressuscitado, para deixar que o estilo dele entre na sua vida, no seu ser. Não temos tantas ocasiões para desculpas, não. Vamos tentar ver isso na vida da gente por ordem, nesse aspecto. Então, vão para Galileia. Lá eles me verão. Então, o lugar da gente ver Jesus é o lugar do cotidiano. Então, quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram ao sumo sacerdote. Olha, esse verbo aqui, comunicaram, é o mesmo verbo, anunciaram, apangelo. Então, se é verdade que tem um anúncio de ressurreição que está sendo feito, tem gente também que está anunciando, mas está anunciando de uma forma, não aos discípulos de Jesus, eles foram anunciar para os sumos sacerdotes, né, para os anciãos. E o que foi que esses fizeram? Eles deram uma soma muito grande de dinheiro para esses soldados, dizendo para eles, dizer que os discípulos deles foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Gente, o que é que nós estamos vendo aqui? Estamos assistindo a uma cena de suborno. Militares subornados, militares, gente do exército, manipulado. Esses homens do exército, soldados, eles estão ali que era para garantir a paz e a ordem. Olha como é ruim quando quem deve garantir a paz e a ordem é subornado pelo dinheiro, é manipulado por certas ideologias. Eu não sei se no dia de hoje tem gente assim se deixando subornar, gente que deveria cuidar da segurança da gente, se está aí espalhando fake news, porque essa foi uma fake news que os sumos sacerdotes disseram para eles espalharem, uma má notícia, o contrário do evangelho, que é uma boa notícia. Eles estão mandando que esses homens anunciem uma mentira. O certo é que eles dizem para eles anunciarem isso, digam, né, que os discípulos roubaram o corpo enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Nós o convenceremos. É claro que o governador não tinha como acreditar nessa balela, porque esses militares eram treinados para ficar acordados. Eles foram escolhidos soldados que deveriam estar ali atentos ao ofício deles, né? Mas eles foram manipulados e aqui eles dizem, nós os convenceremos. Quanta gente usando a manipulação da verdade para convencer pessoas daquilo que eles querem. Será que a gente está vivendo coisas semelhantes no dia de hoje? Coisas parecidas no dia de hoje? Vejam só que o anúncio da ressurreição se confronta com a palavra dessas mulheres, e aqui é bom dizer uma coisa, a palavra de uma mulher não era admitida em tribunal. As mulheres não podiam ser levadas como testemunhas num tribunal. Elas eram menosprezadas, a palavra delas não tinha um valor de verdade. Portanto, Jesus confiou o anúncio da sua ressurreição a gente que não tinha credibilidade dentro da sociedade. Mas veja só, Jesus apostou em gente que não se daria tanto ouvido. Foram elas que deram notícia para os apóstolos, que num primeiro momento também ficam todos confusos. Dizem, essas mulheres estão aí com umas histórias que está nascendo confusão. Mas tinha que ser a partir daí que Jesus queria que o anúncio do Evangelho começasse. Mas você e eu hoje estamos celebrando a Páscoa. Significa que esse estilo de Páscoa de Jesus deu certo. Que essa estratégia comunicativa de Jesus, de estar do lado daqueles que são desacreditados neste mundo, deu certo e tem vigor. Que o capital, que o dinheiro que foi usado para divulgar notícias falsas não foram mais poderosos do que os meios simples, porque a verdade, ela vai sempre triunfar. Gente, vamos deixar que essa palavra dê esperança a gente, porque hoje em dia também a gente está vendo fake news e histórias mal contadas rodando, e tem hora que a gente pensa que essa estratégia é a estratégia vitoriosa, e não. A estratégia vitoriosa é a estratégia de Jesus, pequenininha,
não é? Eu estou aqui falando com vocês porque eu acredito nisso. Não é porque eu tenho 1 milhão de seguidores, não é porque eu vou ter 300 mil curtidas. Eu não tenho nada disso, não tem nada disso. O que eu falo aqui tem pouca, nem quem os que ouvem todo dia comentam e dão like. Não tem proporção os que veem, às vezes, que são poucos, mas nem esses dão os likes que eu às vezes peço. Mas eu acredito na estratégia de Jesus, na força do Evangelho de Jesus. Isso vai ficando, vai pegando e vai entrando no seu coração e você vai transmitindo para outro. Foi assim que a gente começou. Não foi com uma grande campanha de marketing e investindo muito dinheiro em espalhar a notícia. Os que fizeram isso foram os sumos sacerdotes. Agora é verdade, diz Mateus, até hoje essa história está rodando aqui na cidade. A gente tem que ter convicção, tem que saber que a notícia má, uma vez espalhada, ela também vai se perpetuando. Mas ao lado dela tem a notícia da verdade, que vai sendo comprovada pelos milagres do cotidiano, pelas transformações do dia a dia. Aqui o Evangelho conclui dizendo assim, né, que os soldados pegaram dinheiro, agiram de acordo com as instruções recebidas e o boato se espalhou entre os judeus até os dias de hoje. Minha amiga, meu amigo, peçamos a Jesus no dia de hoje que a convicção do seu Evangelho, que o seu estilo de comunicação chegue no nosso coração, que a gente não tenha medo de entrar pelo caminho que Ele nos indicou. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Meu abraço para a Odaleia, que acompanha a nossa live, para Cláudio de Jesus, para Dinéa Flores, para Aline Sampaio, para Martim Santos, André Luiz, Padre André, uma alegria ter você aqui, para Cláudia lá de Conceição do Almeida, né? Um abraço para Meire Moreninha, aí em Amargosa, Deus te abençoe, Deus te guarde. Gente querida, fiquem com Deus, então, como eu digo sempre, curta o vídeo, compartilhe, comente, e assim a gente vai dando a ele a possível visibilidade que ele mereça. E depois eu vou salvar aqui os vídeos, seja na nossa página lá do Facebook, a página Tua Palavra Lâmpada para os Meus Pés, no canal do YouTube Padre José Raimundo Anunciando a Palavra, e lá também no nosso perfil do Facebook. Fique com Deus e vivamos essa alegria de sermos esses anjos, essas anjas, esses anunciadores da ressurreição de Jesus.